Você teria coragem de obedecer a Deus sem saber para onde Ele está te levando? Essa foi a escolha de Abraão. Deus o chamou com uma ordem direta e desafiadora. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Deus chama Abraão com uma ordem que exige muito mais do que coragem. Exige uma fé que não negocia, uma obediência que não pede explicações. Saia, ele diz, mas não aponta o destino. Eu te mostrarei. Promete. Mas só depois que Abraão der o primeiro passo. Essa é a essência da fé verdadeira. Não é uma fé que exige mapa. Não é uma fé que cobra garantia. É a fé que se ancora na voz de Deus, mesmo quando os olhos não veem caminho algum. Deus revela por etapas, não de uma vez. Quando Deus chama Abraão, ele não oferece um plano completo. Não diz quanto tempo a jornada levará, quais obstáculos surgirão, nem quais pessoas ele encontrará pelo caminho. Apenas ordena: vá. Abraão, então, deixa sua terra, sua cultura, sua estabilidade e tudo o que conhecia. Rompe com as raízes do passado e caminha rumo a algo desconhecido. Sem localização exata, sem cronograma, sem confirmação. Mas, mesmo assim, ele vai. Porque a fé não espera entender tudo para obedecer. A fé que agrada a Deus é aquela que se move com base em quem Deus é, e não no que o homem consegue ver. Fé é caminhar no escuro, confiando que Deus enxerga tudo. Abraão não tinha certeza sobre a rota, mas tinha plena certeza sobre quem o havia chamado. Ele não andava com confiança porque conhecia o caminho, mas porque conhecia o caráter do Deus que o guiava. Você talvez esteja em um momento da vida em que não vê com clareza o que Deus está fazendo. As respostas ainda não vieram. O cenário está indefinido. As promessas parecem distantes, mas ainda assim, você sabe quem é o seu Deus. E isso basta, porque quando a luz da sua fé se apaga, você pode confiar que os olhos de Deus continuam vendo perfeitamente cada passo da sua jornada. Entre a promessa e o cumprimento, há um tempo de espera. Abraão recebeu uma promessa poderosa. Ele seria pai de uma grande nação. Mas essa promessa não se cumpriu logo. Ele esperou, confiou, envelheceu. E ainda assim, nada acontecia. Foram 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaque. Um intervalo longo o suficiente para muitos desistirem. E, de fato, Abraão teve momentos de dúvida. Tentou apressar o plano de Deus por conta própria e gerou Ismael. Mas, no fundo, manteve o coração voltado para a promessa. Isso nos ensina que fé não é a ausência de tropeços, mas persistência apesar deles. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações que, mesmo feridos, continuam crendo. A prova mais profunda da fé é entregar o que se esperou com tanto esforço. Em Gênesis 22, Deus pede algo que parece humanamente impossível. Ele manda Abraão sacrificar justamente o filho da promessa, aquele por quem ele havia esperado por décadas. O filho que representava tudo o que Deus havia dito que faria. E Abraão obedece. Sobe o monte, prepara o altar,
coloca a lenha, amarra o filho e levanta a faca. Mas antes do golpe final, Deus o interrompe. Agora sei que você teme a Deus, diz o Senhor, pois não me negou o seu filho. Abraão não foi aprovado apenas por crer o suficiente para receber. Ele foi aprovado porque confiou o suficiente para devolver. A verdadeira fé não se apega às bênçãos mais do que ao abençoador. Ela está disposta a abrir mão de tudo, se necessário, porque confia no caráter do Deus que deu a promessa em primeiro lugar. Deus guia quem caminha, não quem estagna. Abraão é chamado de pai da fé, não porque tinha todas as respostas, mas porque deu os passos necessários, mesmo sem saber o que o aguardava. Ele foi obediente, mesmo com medo. Confiou, mesmo sem mapa. Avançou, mesmo em meio às incertezas. A fé que agrada a Deus não exige o plano completo. Ela responde à próxima instrução. Diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. E continua andando. Muitas vezes, esperamos que Deus revele cada detalhe do caminho antes de começarmos. Mas Ele, na verdade, está esperando que demos o primeiro passo. Porque é na caminhada que Ele revela os próximos capítulos. O que Deus está pedindo que você faça agora, mesmo sem entender? Será que Ele está te chamando a deixar algo que te prende ao passado? A perdoar alguém, mesmo sem garantias de reciprocidade? A esperar por uma promessa, mesmo quando tudo diz que já passou da hora? A soltar o controle e descansar, mesmo sem ver os frutos ainda? Você não precisa entender tudo, só precisa confiar naquele que está guiando. A obediência de hoje abrirá portas que você nem imagina. E cada passo de fé, mesmo no escuro, está sendo guiado pelas mãos daquele que vê o fim desde o começo. Oração final. Senhor, hoje eu quero aprender com Abraão a confiar mesmo quando tudo em volta está escuro. Quero obedecer sem exigir explicações, caminhar sem depender de um mapa, crer mesmo quando os sinais parecem ausentes. Tira de mim o medo do invisível. Fortalece minha fé para seguir a tua voz, mesmo quando minha visão falha. Ensina-me a esperar com paciência, a confiar com constância e a entregar com amor aquilo que tu me pedires. Que cada passo que eu der seja marcado pela certeza de que estou andando contigo. Porque sei que o Senhor vê o que eu não vejo, e isso é suficiente para que eu continue avançando. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também está tentando confiar no escuro. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando a série O que aprendemos com o livro de Gênesis. Lembre-se, a fé que agrada a Deus é aquela que caminha mesmo quando os olhos não enxergam o destino. É a fé que diz sim quando tudo ainda está incerto, porque confia em um Deus que nunca falha.